Inicialmente, a Reuters informou a agência de notícias de que Alexandre de Moraes havia sido acionado pela lei e agora nós temos no site do Tesouro norte-americano a confirmação oficial. O site do Tesouro norte-americano afirma que a Lei Magnitsky foi designada, ou seja, foi aplicada pelo Tesouro a Alexandre de Moraes. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Sim, portanto, temos o Breaking News, a confirmação de que Donald Trump decidiu aplicar a Lei Magnitsky nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Só Moraes. Somente Alexandre de Moraes, portanto, está aqui a informação correta. A gente tem a publicação da Reuters, a Reuters, então, dando o crédito devido, traz a confirmação de que essa medida hoje é restritiva a Alexandre de Moraes. Havia uma expectativa, Uribe, de que ela fosse se estender a outros ministros do Supremo. Sim, isso estava sendo negociado, né? Os ministros que também tiveram vistos retidos por determinação do governo dos Estados Unidos. Vejam que quando a gente traz a informação de que somente Alexandre de Moraes foi alcançado pela aplicação dessa lei, ela casa com o movimento que a gente descrevia agora há pouco dos bolsonaristas, do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, para que não alcançassem outros ministros. Uma preocupação sensível ali do bolsonarismo com Gilmar Mendes, decano da corte, ele que costuma fazer a ponte, não só da oposição, mas da política com o Supremo Tribunal Federal. É uma informação que foi antecipada pelo nosso Lorival Santana. Ele vai voltar em instantes para comentar a respeito do caso e o que vem para frente a partir de agora. Inicialmente, a Reuters informou a agência de notícias de que Alexandre de Moraes havia sido acionado pela lei e agora nós temos no site do Tesouro norte-americano a confirmação oficial. O site do Tesouro norte-americano afirma que a Lei Magnitsky foi designada, ou seja, foi aplicada pelo Tesouro a Alexandre de Moraes. No site está de Moraes, Alexandre Brasil, com a localização de onde ele nasceu, ou seja, São Paulo, Brasil, nacionalidade e gênero. Os detalhes do que deve ser aplicado a Alexandre de Moraes, o governo norte-americano deve anunciar em instantes. Mas o que a gente já sabe com base na Lei Magnitsky, que há uma restrição a Alexandre de Moraes de viagem aos Estados Unidos, restrição de utilização de algumas bandeiras de cartão de crédito e contas bancárias também em instituições ou corporações associadas aos Estados Unidos. Havia uma perspectiva inicial de que a Lei Magnitsky fosse aplicada à maioria dos ministros da Suprema Corte. Isso ainda está na mesa de Donald Trump. O Lorival Santana, que antecipou essa informação, diz que há outras medidas na mesa de Alexandre. Mas agora sim, a confirmação no site do Tesouro norte-americano, se a gente puder espelhar essa imagem do site do Tesouro Americano, eu mandei agora há pouco no nosso grupo aqui do Bastidores CNN, confirmando então que o ministro Alexandre de Moraes foi acionado. Tainá Falcão, CNN Brasil faz jornalismo. Jornalismo com J maiúsculo. Espaço aberto à Suprema Corte também e ao ministro Alexandre de Moraes, caso ele queira se posicionar. Mas a perspectiva é de que tenhamos nos próximos minutos uma reação forte também do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto e o presidente Lula têm se posicionado sempre em defesa do ministro Alexandre de Moraes e da Suprema Corte durante todo esse processo. Então, espaço aberto, eu e a Tainá Falcão estamos ao vivo aqui, repercutindo esse tema. O Lorival Santana vai chegar daqui a pouquinho e já estamos acionando as nossas fontes na Suprema Corte e também no Palácio do Planalto para repercutir essa, que é a medida mais dura adotada até agora por Donald Trump contra uma autoridade brasileira. Aí está a imagem do site do Tesouro norte-americano, confirmando então que Alexandre de Moraes foi acionado pela Lei Magnitsky, ou seja, uma das leis mais duras dos Estados Unidos contra uma autoridade brasileira.
Nós vamos trazer, né, Tainá Falcão, daqui a pouco repercussão, mas já começamos. A gente está indo a isso, espaço desculpa. aberto para o Palácio do Planalto pela Suprema Corte. A gente está indo atrás dos documentos oficiais. Vão chegando aqui alguns prints para a gente, até mesmo as fontes, né, próximas do Jair Bolsonaro, ex-presidente, confirmando e comemorando que isso tenha... A gente tem mais um documento chegando pela nossa Mariana Catati, né? Se a gente puder espelhar também, é documento oficial que está no site do governo americano, tá? Com a descrição ali de que é um tipo individual, né? É uma aplicação a um indivíduo, no caso Alexandre de Moraes, o número, até a data de nascimento, local de nascimento, informações detalhadas, pessoais sobre o ministro Alexandre de Moraes, número de passaporte e tudo mais. Tudo isso está sendo colocado à disposição aqui do governo americano. Tem até o passaporte do Moraes, é isso. Vamos evitar espelhar, então, porque traz detalhes muito pessoais da identificação do ministro. O que a gente pode ver aí é a lista de sanções que podem ser aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes. E aí aqui indica uma variedade. Tem a possibilidade, por exemplo, de restrições para que ele acesse o sistema financeiro norte-americano, para que ele peça documentos e informações aos Estados Unidos. Também há aqui sanções em relação à presença dele em listas internacionais e também a lei que acaba não limitando, por exemplo, aqui fala não limita qualquer ação criminal ou civil inabilitando. Ou seja, é uma série de restrições que o ministro Alexandre de Moraes vai enfrentar a partir de agora, com a possibilidade, inclusive, de não utilizar o sistema financeiro e bancário dos Estados Unidos. Além disso, algumas limitações de viagens, também limitações de acesso a informações hoje registradas nos Estados Unidos. Eu repito, nós vamos vir agora com análise sobre esse caso, com mais informações, com bastidores, mas o espaço está aberto para a Suprema Corte e também espaço aberto aqui no nosso Bastidores CNN para o Palácio do Planalto, que deve se manifestar em instantes. Eu e a Tainá Falcão estamos entrando em contato com as nossas fontes de esquerda a direita para trazer uma cobertura completa desse breaking news importantíssimo aqui. Repito, é a atitude de Donald Trump mais dura aplicada contra uma autoridade brasileira. E aí eu jogo essa análise inicialmente para Clarissa Oliveira. Clarissa, havia uma expectativa, mas muita gente duvidou que Alexandre de Moraes chegaria... que Donald Trump chegaria a esse ponto. Pois é, né, Uribe? É um claro recado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, querendo sinalizar de que ele está falando sério quando afirma que vai botar toda a pressão possível em cima do Brasil diante dessas discussões a respeito do tarifaço. E o que ele faz também? Ele traz de volta o ingrediente político para a mesa de negociações. Nos últimos dias, a gente viu a interlocução Brasil-Estados Unidos ocorrer muito mais na esfera comercial, muito mais voltada para a esfera econômica, com um esforço grande do próprio presidente Lula para fazer um descolamento do que era política, jogo político do bolsonarismo e o que é política comercial. Donald Trump traz o ingrediente político de volta para a mesa de negociações, ou seja, de certa maneira ali, ele tenta transmitir uma mensagem para o Brasil de que, olha, essa conversa do Lula de que eu não vou discutir política, eu vou sim, porque eu estou trazendo esse assunto de volta para a mesa. Agora, dito isso, Uribe, claro que a gente precisa aguardar para ver se vai ter, que tipo de desdobramentos ainda vão vir dessa decisão de usar a Lei Magnitsky em cima do ministro Alexandre de Moraes. Essa lei vai ser usada também contra outras autoridades? Ministros do Supremo que também tiveram voto contrário ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ministros de Estado na administração do presidente Lula, porque essa expectativa nos bastidores existia. Se isso não acontecer, a gente tem aí uma espécie de recuo em relação ao que se desenhava nos bastidores. A decisão final está vindo menor do que se imaginava que ela pudesse ocorrer. A gente vinha ouvindo que essa legislação seria utilizada contra várias autoridades.
e se estendendo não só à esfera judicial, em cima da discussão sobre o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também para a esfera institucional do executivo brasileiro. Isso, do ponto de vista simbólico, seria muito relevante. Quando Donald Trump concentra isso na figura de Alexandre de Moraes, ele busca transmitir uma mensagem muito certeira de que ele está sim comprando a agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas focando na figura que mais representa esse movimento, esse embate, esse confronto do bolsonarismo com o judiciário brasileiro. De qualquer forma, é extremamente importante do ponto de vista diplomático. Não é um gesto pequeno e é um gesto que atenta contra a ideia de que a gente tem uma justiça democrática que está operando de maneira soberana. A gente está aqui olhando para baixo e digitando, vocês estão ouvindo até o barulho do teclado, porque está todo mundo indo atrás da repercussão do ministro Alexandre de Moraes, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, também do governo, aguardando aqui, portanto, qual será a reação da aplicação dessa lei, Theo, que já era esperada, a gente falava disso já há alguns dias, grande expectativa, mas ficou assim meio no radar, né, nas últimas horas, ainda sem saber, até que o Lorival Santana falou, não, vai ser hoje mesmo. Vai ser e foi, né? 40 minutos depois a gente teve a confirmação pela Casa Branca. Até o Cury. Pois é, e assim, a gente está acionando ministros do governo do presidente Lula, também ministros do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de entender o que pode ser feito, qual medida pode ser adotada a partir de agora e, obviamente, antes de tudo, qual foi a reação, não só oficialmente, mas também nos bastidores dessa aplicação da lei americana pelo governo dos Estados Unidos. Fato é que, resgatando o que o Supremo Tribunal Federal tem feito ao longo dos últimos tempos, tem adotado um outro tipo de postura, tem deixado qualquer resposta, qualquer manifestação, qualquer reação às decisões do governo dos Estados Unidos contra ministros do Supremo ou menções a ministros do Supremo ou decisões do Supremo, como aconteceu, por exemplo, naquela carta apresentada pelo Donald Trump ao governo brasileiro por meio da Truth Social, o Supremo tem deixado essa bola com o governo federal. Tem deixado qualquer resposta, reação, manifestação política por meio da via diplomática. Isso, e a gente trouxe esse bastidor aqui na CNN na ocasião, foi acertado entre o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa ligação telefônica que eles fizeram no dia em que aquela carta foi tornada pública. Carta que fazia menção ao processo envolvendo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, lá no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente trouxe esse bastidor que, diante da informação do anúncio da taxação de 50% em cima dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, com menções a decisões do Supremo e a processos conduzidos no Supremo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula ligou para Luiz Roberto Barroso. Conversaram brevemente em uma ligação telefônica e ficou acertado que, apesar de o Supremo ser ali um dos principais mencionados e alvos daquela carta do presidente norte-americano, qualquer reação sairia do Palácio do Planalto. E assim tem sido feito. Na sequência, o presidente Lula, também pelas redes sociais, o que difere um pouco ele do perfil adotado pelo presidente, rebateu ponto a ponto tudo o que foi dito naquela carta. Então, o Supremo tem tirado o time de campo e deixado a bola para a diplomacia, para a resolução por meio da política. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, em que houve uma menção e uma sanção aplicada diretamente a um dos seus ministros e nominalmente. Aliás, a gente comentou no passado que aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes tinha um erro, quando ele falava sobre a justiça cega, mas não é... Como era, Theo? Não é cega, mas não é... Tola. Não é tola, Exatamente. mas errado?
Também erraram na data de nascimento do Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. Colocaram 3 de 12 de dezembro, ele nasceu no dia 13 de dezembro. Mas nada é perfeito, a justiça e os sistemas também erram sempre. Mas quem não erra é Lorival Santana. Lorival Santana antecipou semana passada essa possibilidade. Lorival Santana antecipou ao vivo aqui no Bastidores CNN que hoje seria o dia da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. E, portanto, eu deixo a palavra com o Lorival Santana. E repetindo, é sempre um privilégio tê-lo aqui no Bastidores CNN. Bom, pessoal, por enquanto o Departamento do Tesouro, que é quem emite a ordem, emitiu apenas contra o Alexandre de Moraes, como vocês sabem, estão noticiando. E eu vou explicar todo o contexto aqui agora. Toda essa campanha, digamos assim, essa ofensiva contra o governo Lula e contra o STF, ela parte principalmente do Departamento de Estado, do secretário Marco Rubio, que tem uma posição bastante anti-esquerda. Ele é de origem cubana e lá dentro foi que se engendrou todo esse plano com assessores que ele tem, incluindo um conselheiro sênior que é de origem brasileira, chamado Ricardo Pita, e que então trabalharam nesse plano, que naturalmente teve a aprovação do presidente Trump, mas é algo tracionado a partir do Departamento de Estado. Ora, de acordo com a lei americana, a lei Magnitsky, ela é do escopo do Departamento do Tesouro. O secretário Scott Bessent é bastante poderoso também, tem muita influência sobre o presidente Trump também, assim como o Marco Rubio. E pode ser que tenha havido uma filtragem no Departamento do Tesouro, mas a minha informação, a minha apuração é de que a lei Magnitsky será aplicada contra todos os ministros do STF que tenham tido envolvimento, que tenham aprovado os andamentos, os passos que foram dados na investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também contra as redes sociais, aquelas sanções, aquelas ordens de retirada de conteúdos das redes sociais. Então, agora, as minhas fontes, elas vêm do Departamento de Estado. Então, vamos ajustar um pouco aqui a conexão com o Lorival Santana. Ele ia entrar justamente num ponto muito curioso, com quem ele conversou hoje. Não só havia essa expectativa no Brasil, mas nos Estados Unidos. Então, informação fidedigna do nosso Lorival Santana, contando que falou com pessoas do Departamento de Estado americano. Acho que ele falou isso por último, antes de travar o nosso sinal, sobre como... Lorival, acho que você voltou. Está conosco? Sim. Pode seguir daí. Você estava relatando um pouco da apuração de bastidor. Até onde vocês me ouviram, para não repetir? Sobre as suas fontes, você estava contando para a gente como que esse assunto era comentado internamente e por quem? Exato. Essa iniciativa, ela parte do Departamento de Estado, do secretário Marco Rubio e de assessores dele, incluindo um assessor de origem brasileira chamado Ricardo Pita, que tem acho que nem parentesco com o nosso Yuri Pita, inclusive o Pita dele é com um T só, diferentemente do Yuri. Mas o Ricardo Pita, ele é da Flórida, ele estudou na Flórida, foi assessor do senador Ted Cruz, Texas, e ele está também por trás dessas medidas contra o governo brasileiro e contra o STF. Então, é no escopo do Departamento de Estado que esse plano que eu tenho relatado foi desenhado e, naturalmente, com a aceitação do presidente Trump. Cabe ao Departamento do Tesouro aplicar a lei Magnitsky, porque ela se refere a sanções secundárias e primárias, sanções que impedem o acesso das pessoas atingidas aos seus bens, eventuais bens, ativos, patrimônio nos Estados Unidos, e também sanções secundárias que punem empresas, bancos, instituições que tiverem relacionamento com esses alvos da lei. Então,
Por exemplo, se o ministro do STF atingido pela lei tem uma conta bancária, aquele banco não terá mais acesso ao dólar, não poderá operar com os Estados Unidos e, obviamente, nem nos Estados Unidos, e toda operação de câmbio passa pelo dólar. Então, aquele banco acaba sendo obrigado a fechar aquela conta com os atingidos pela lei. Então, é isso que acontece agora com o Alexandre de Moraes e, de acordo com a minha apuração, o plano é fazer isso também com relação aos outros ministros do STF que tenham aprovado os processos, as investigações contra Jair Bolsonaro e contra as redes sociais.